Hoje nós estamos tratando exatamente da mitigação e da adaptação climática no nosso país e todos estamos sob o impacto de uma imensa crise provocada pelo aquecimento global e por políticas que aumentam cada vez os extremos ambientais. Quem não entender as mudanças climáticas nesse momento pode ser vítima dela mesma, mas mais do que isso, nós queremos denunciar que são os de baixo, os mais pobres, os mais vulneráveis, os que moram em vales, os que moram nas periferias das cidades e tem os que moram à beira dos córregos. Aqueles que precisam de maior socorro são as maiores vítimas e que perdem tudo numa enchente, como nós pudemos constatar. Daí a importância que há na questão da solidariedade, que nós vimos lá, no voluntariado, tudo isso é muito importante, mas o que é mais importante é não negar o papel do Estado, o papel das políticas públicas. É por isso que esse seminário é altamente pedagógico, ele é sugestivo de políticas públicas e ele será um evento que garantirá melhores condições de vida, melhores condições de resposta aos eventos extremos e um combate à lógica negacionista, inclusive às fake news que foram engendradas na tragédia gaúcha pela extrema-direita brasileira. As comunidades que são impactadas são aquelas que necessariamente, historicamente, são excluídas da garantia dos seus direitos por parte dos poderes constituídos. Mas aqui a gente teve a demonstração de que movimentos sociais, que a sociedade civil organizada tem procurado exercitar esse papel de cobrança, pressão e de organização pela redução de risco de desastre no enfrentamento ao racismo ambiental e às mudanças climáticas. Na quinta-feira, uma nova etapa com os representantes do poder público, dos mais variados ministérios. Tem que ter conexão da política nacional com aquilo que está sendo feito internacionalmente, discutindo o que é o sistema capitalista nessa maximização de desastres e demonstrando que um outro futuro é possível. Na próxima etapa, esperamos ouvir as medidas que estão sendo adotadas por parte do poder público. É uma novidade que a plataforma Painel Climático é uma plataforma que a gente criou para monitorar também como é que as cidades estão se planejando, né? Então, que planos municipais e estaduais estão sendo feitos ou não para lidar com as mudanças climáticas. Para nós, povos indígenas, é muito importante a gente ter essa discussão sobre o efeito das mudanças climáticas. É importante se dizer que nós, povos indígenas, desde o ano de 2023, estamos sofrendo diretamente os impactos das grandes secas, né, nos rios da Amazônia. Também a grande seca, onde impossibilitou até mesmo a vinda de muitos indígenas e outras populações que moram no decorrer dos rios, a vir na cidade. Então é importante a Câmara dos Deputados tá trazendo esse diálogo para cá. Então é isso, eu avalio como muito positivo e que me boto sempre à disposição de a gente estar vindo aqui dialogar com a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo. Ao longo da minha fala eu trouxe a perspectiva, né, dos povos e matrizes africanas e comunidades de terreiro que vêm buscando desenhar soluções para a adaptação climática e que precisam ser escutadas nesse lugar de lideranças que podem contribuir para melhorar as políticas. A gente falou muito também sobre a importância de que os planos levem em consideração a priorização, a resposta para as populações mais vulnerabilizadas, porque são essas que vão morrer primeiro nessa perspectiva de desastres e eventos extremos que vão continuar acontecendo. Foi muito importante a presença dos parlamentares aqui da casa, acolhendo as nossas sugestões e dando encaminhamentos práticos para as nossas recomendações, e vai ser mais importante ainda na quinta-feira a gente ter a presença do poder público, dos ministérios,
ministérios e da Defesa Civil aqui para poder responder a essas demandas que a gente traz por maior participação nos planos em curso, em especial o Plano Clima Adaptação, que vai dar diretrizes para os estados e para os municípios, e a gente quer muito participar para trazer a perspectiva dos territórios e as soluções dos territórios para esses planos. E mostrou como a crise climática impacta de norte a sul o Brasil inteiro e como é urgente que os governos criem medidas de mitigação e adaptação climática, considerando as pessoas e povos mais impactados. Porque lá no território estamos sendo muito afetados. E quanto mais movimentos como esse, quanto mais juventude, mais pessoas impactadas a gente trouxer para esses espaços de discussões, cada vez mais a gente vai conseguir fazer pressão para que projetos realmente de justiça climática que combatam o racismo ambiental sejam passados e considerados aqui na casa. Pensar a adaptação é pensar também uma política de reparação. E, sobretudo, porque eu acho que todo mundo está aqui num comum ideal, né, que é construir uma política de adaptação que seja de fato efetiva e que ajude a preservar a vida e garantir o direito à vida, que é um direito constitucional a todo mundo. Infelizmente, a nossa sociedade ela é composta de muitas injustiças e a crise climática evidencia isso cada vez mais. Então, as mulheres, as pessoas não brancas, as crianças, as mais velhas, são sempre que mais sofrem quando esses eventos chegam, né? Nessa audiência, a gente tem a participação de diversas pessoas representando organizações da sociedade civil, órgãos do governo e também deputados e deputadas que vieram fazer fala, né, da importância de pensar a adaptação de maneira justa. A gente vê aqui, então, que muitas pessoas falam da importância do poder público para conseguir fazer com que a adaptação seja pensada nos territórios, entendendo que todas as cidades vão precisar ser adaptadas, mas cada uma de uma forma, pensando também em como vai ser o pré-desastre e o pós-desastre numa sociedade que já vive a crise climática e que já vem sofrendo com os eventos climáticos extremos. Nossa preocupação relacionada à questão da Amazônia é com a seca que se aproxima, né? E que ela é maior do que o que já está previsto, o que foi os últimos anos, e a previsão agora é que seja maior. E nós estamos cobrando do governo, cobrando desta casa, que tem um plano de contingência, um plano emergencial, para que a gente não possa continuar sofrendo com os efeitos das secas, das mudanças climáticas. E cobrar dos governos os planos de emergência, os planos de contingência para o debate das mudanças climáticas. Essa já é uma realidade, não há mais como negar, e a gente precisa que isso entre na pauta e na prioridade do governo e desta casa para que possa avançar. Do ponto de vista negativo, é a pouca participação dos parlamentares. Pela importância do tema, essa audiência deveria estar muito lotada de parlamentares para ouvir, para discutir com a sociedade civil, mas infelizmente só alguns deputados compareceram à atividade. A Mandi, ela trabalha com saneamento básico, então a gente trabalha clima a partir desse contexto e por isso a gente linka o tema adaptação junto. E aqui eu trouxe um pouco dessa perspectiva de como tem sido trabalhado pelo município de Belém, a partir do Fórum Climático, as questões de adaptação esse ano de 2024. E é muito importante para a gente estar nesses espaços e ter abertura também da casa para escutar essas demandas, para que a gente possa caminhar junto para um futuro mais adaptado, principalmente pensando em cidades que são fragilizadas, vulnerabilizadas, como a cidade de Belém, mas em diversos outros contextos, como territórios e bairros que são mais vulnerabilizados ainda.